O que é destaque nesta edição? Vendas no varejo do Amazonas sobem 7,4%. Wilson Lima pede ao STF que reconheça direito de não comparecer à CPI da Covid. Vacinação contra a influenza é ampliada para mais 10 grupos prioritários em Manaus a partir desta quarta-feira. STF julga nesta quinta-feira ações contra a realização da Copa América no Brasil. O ministro da Economia diz que o governo renovará auxílio emergencial por 2 ou 3 meses. Quarto pré-candidato a presidente da Nicarágua é preso. A Organização Mundial de Saúde pressiona o Brasil a dar 250 milhões de dólares para frear pandemia no mundo. Após espancamento, o homem morre na frente da delegacia na Duque de Caxias. Bandido morre em troca de tiros com a Força Tática no bairro da União. O Jornal da Manhã, 72 anos do ar, começa agora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Peruri em Peruri. Alternativa de Alvaranhos. Goiânia, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Panamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Yanuri FM em Yanuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho. Rádio Camaleão em Axinim, distrito de Borba. MaripaFM.com em São Sebastião do Atumã. Agora 5h50 em Manaus. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje tem a duração de 11h56 e 49 segundos. O meio-dia solar será às 11h59. O Climatempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros. A temperatura que ontem foi aos 36 graus será máxima hoje de 33 graus Celsius. O dia amanhece com 25 graus e 87% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 7 km/h de velocidade. É quarta-feira, 9 de junho. Chegamos aos 160 dias do ano. Faltam 205 para terminar 2021. É dia de Santo Efrem. Também é o dia do porteiro. Dia do protético. Dia do tênis e do tenista. E o Dia Internacional dos Arquivos. Na mitologia romana, na Roma Antiga, acontecia o Festival de Vestália, deusa do lar e senhora do fogo sagrado. Essa é a edição 26.330 do Jornal da Manhã. Depois que chegou aos 30 metros, o Rio Negro parou, não subiu nem desceu. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Agora 5h52. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Itamar Jardina, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, pelo menos 38 prisões já foram feitas, Peregrini, de acusados de participarem dos atentados em Manaus? Pois é, Paulo Guerra, a Secretaria de Segurança mostrando o serviço, mostrando os números e tirando bandidos de circulação. E desses presos, Paulo, uma boa parte deles são de líderes, né, de facções criminosas que foram presas aí, num trabalho bacana da polícia, mais de 30 presos aí, já chegamos a 35, Paulo, e as operações continuam, a Força Tática, a Polícia Civil, Polícia Militar, ROCAM, bem como a Força Nacional que está chegando, Paulo Guerra, para devolver a paz à cidade. Um dos bairros mais violentos da cidade, que é a Compensa, ganhou um reforço, não é, Peregrini? Ah, sim, Paulo Guerra, reforço no bairro da Compensa, bairro Jorge Teixeira, que são aí os dois que lideram aí a criminalidade, pelo menos no número de homicídios, é assim que vem ocorrendo, Paulo, e essas áreas da cidade receberam aí, principalmente a Compensa, como você bem colocou, que é a área de tráfico, né? A situação da Compensa é muito complicada em relação a isso, e por isso recebeu um reforço policial.
O governo federal manda para 144 homens da Força Nacional aqui para Manaus. E parte deles já chegou ontem em Pelegrini e o restante chega hoje. Opa, tá aí, Paulo. Daí então serão distribuídos, né? Acredito, não sei se para o interior também, mas vem dar um reforço e com certeza vai ajudar muito aí a Força Nacional. Pelegrini, ontem no bairro de Santo Antônio, bandidos já se preparavam para incendiar carros. Pelegrini, lá em frente era aquela feira que fica próximo à Câmara Municipal de Manaus. Corretamente, Paulo. Bem ali ao lado da feira, aliás, da Câmara Municipal de Manaus, tem um estacionamento muito grande lá, onde caminhões, principalmente caminhões que tem aquele baú frigorífico, param ali na hora do almoço e tal. E ontem, Paulo, a polícia chegou bem na hora. Homens já armados com galões de gasolina estavam preparados para fazer um grande incêndio. Iriam tocar fogo, iriam atear fogo nos carros, né, nos caminhões frigoríficos, e com certeza seria um grande incêndio, mas a polícia agiu rápido e conseguiu intervir e impedir essa ação. E prendeu os caras, não, Pelegrini? Sim, prendeu, né, Paulo? Prendeu os camaradas e, né, que iriam causar aí um grande transtorno na cidade. A polícia fiscaliza também a venda de galões de gasolina, não é, Pelegrini, nos postos da cidade. E tem que fazer isso mesmo, para saber para onde é que vai essa gasolina. De repente o cara diz que o carro dele tá numa pane seca e vai comprar combustível para cometer delitos na cidade, incendiando carros e também agências bancárias e outros delitos. Pois é, né? A polícia orienta, inclusive, que os frentistas anotem placas, então façam um contato imediato quando alguém quiser comprar gasolina em grande número. O camarada que vai comprar de 2, 4 litros para sair de um prego, né? Para sair de uma pane mecânica não, numa pane seca, né, Paulo? Ainda, dá para comprar, dá para anotar a placa por ali, mas tinha gente, Paulo, durante essa semana que ia comprando aí entre 20 e 30 galões de gasolina. Aí não dá, né, Paulo? Aí com certeza a polícia tem que investigar. Sem dúvida alguma, mas em Manaus, felizmente, a situação afora esse caso pontual que aconteceu lá no bairro de Santo Antônio, em Capiranga, não é, Pelegrini? Ontem a bandidagem chegou lá e incendiou 2 viaturas no pátio da delegacia e um carro particular. Pois é, né? Teve essa situação, Paulo Guerra, em Manaus, e aliás lá no município de Capiranga, quando os carros da polícia foram incinerados, e os bandidos fugiram pelo rio, né? Foram de lancha e usavam capuz, né? Estavam encapuzados na hora dessa ação. Pelegrini, um homem foi espancado próximo à delegacia de polícia, primeiro DIP, não é? Ali na Duque de Caxias? Pois é, Paulo, foi assim, ele foi roubar ali na área do Parque Jefferson Pérez, ali próximo a 7 de setembro, estava cometendo assaltos lá naquela área, a população conseguiu pegá-lo, né? Conseguiu intervir, e daí começou aquela série de espancamento, né? Bateram bastante no assaltante, mas bateram muito, a polícia chegou e conseguiu intervir, conseguiu impedir que ele apanhasse mais. Colocou dentro da viatura da polícia e levou até o primeiro DIP, que é bem pertinho ali na Duque de Caxias. Quando chegou lá na frente do DIP, na frente da delegacia, Paulo, esse homem, ao sair da viatura, morreu e foi levado para o Instituto Médico Legal. Pelegrini teve uma troca de tiros com a Força Tática, também troca tiro com a Força Tática em Pelegrini, bairro da União. Aí tá pedindo para morrer, né, Paulo? Foi lá no bairro da União, mas precisamente no beco Greenville, a polícia foi acionada para verificar a situação de venda de drogas e de homens armados que estavam no local. Uma viatura da Força Tática se deslocou e quando chegou até o local, foi recebida bala, Paulo. Nesse confronto, um dos bandidos que estavam atirando, acabou sendo atingido. Foi levado ainda pela própria polícia para o 28 de agosto, mas aí não deu para ele não, Paulo. Acabou morrendo. E uma escopeta calibre 12 foi apreendida nessa ação, hein? Pelegrini, e o transporte coletivo na cidade, como é que está? Na mais absoluta tranquilidade, Paulo, pelo menos até o presente momento. Os ônibus, né, ao contrário do que aconteceu ontem, que saíram às 6 horas da manhã, hoje já saíram no horário normal, ou seja, a partir das 4:30 da manhã, deixando a situação do transporte aí tranquila, nada que o usuário já não conheça, né? Alguns ônibus lotados sim, algumas linhas com maior demanda, terminais com fiscais do IMMU, verificando a situação dos horários do ônibus, tá tudo dentro da normalidade. Pelegrini, até daqui a pouco.
Quando voltaremos, Paulo Guerra, com essas e outras informações, e aqui próximo ao pronto-socorro João Lúcio, Paulo, aquele que você já falou, a temperatura bem bacana, tem aquela possibilidade de chuva, mas por aqui já está começando a abrir, Paulinho. Está tudo dentro da normalidade em relação ao tempo também, aqui próximo ao pronto-socorro João Lúcio. Bom trabalho para nós. As aulas presenciais nas escolas da rede municipal de ensino e da rede estadual retornam nesta quarta-feira. As atividades ocorriam de forma remota em razão da onda de violência registrada em Manaus e no interior entre domingo e a madrugada de segunda-feira. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, todas as 224 escolas da capital retornarão às atividades em regime híbrido, com turmas escalonadas em grupos. Queremos lamentar o falecimento acontecido a noite passada, por volta das 19 horas, do Francisco Afonso do Nascimento, servidor do Instituto Nacional de Previdência Social, INSS, um ouvinte assíduo do Jornal da Manhã. E o corpo do Francisco Afonso do Nascimento está sendo velado, vai ser velado dentro de instantes, lá na funerária Recanto da Paz, localizada na Avenida Cosme Ferreira, no bairro do Coroado. Lamentamos o falecimento do Francisco Afonso do Nascimento, servidor do Instituto Nacional da Previdência Social, INSS, ocorrido às 19 horas de ontem. 5h59. O tempo é bom em Manaus, porém sujeito à instabilidade. A temperatura é de 25 graus. Além da cheia, a escuridão. Moradores de comunidade rural de Iranduba reclamam da falta de energia elétrica há uma semana. A reportagem é de J. Rai. A redação do Jornal da Manhã recebeu esta demanda da Ilha da Marchantaria, na zona rural de Iranduba, região do Rio Solimões. Segundo a agricultora Graça Pacheco, há uma semana os moradores sofrem com o vai e vem da energia elétrica, que é fornecida à localidade pela Central da Amazonas Energia do município do Careiro da Várzea. Olha, essa semana todinha, aqui na Ilha da Marchantaria, nós estamos sem luz. Olha, a gente liga lá pra central, aí eles vêm, ajeitam, mas demora e vai embora a luz. A gente liga de novo, eles vêm, ajeitam e vai embora de novo. Aí fica difícil, além da gente estar no alagado, aí sem luz, com as coisas da gente estragado, a geladeira lá de casa já até pifou. Olha, esculhambou a geladeira por causa desse negócio de vai e volta. Em mensagem de áudio, Graça Pacheco relata outros problemas vividos pelos comunitários da Ilha da Marchantaria neste momento de enchente. Quem viu Marchantaria, quem vê agora, diz que não é Marchantaria, porque a maior parte das pessoas foram embora porque não tem condições de um alagado daquele. Uns estão com meia água pelo meio da casa, outros estão passando da janela, entendeu? As pessoas que ficaram na Marchantaria são aquelas pessoas que têm flutuante, outros que têm a casa bem alta, mesmo assim a água cobriu o assoalho. A gente sem luz, tá à mercê de cobras e outros insetos, tá horrível, olha. A moradora também aponta uma das possíveis causas das constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica na comunidade. Eu acho que é devido muita terra que tá caindo demais, aí tá dando todo esse problema, entendeu? Mas agora, essa semana agora, que nós ficamos no ar puro aqui na Marchantaria. Amazonas Energia tem que tomar essa providência. A reportagem do Jornal da Manhã aguarda a manifestação da empresa Amazonas Energia a respeito desta reivindicação. Paulo Guerra. 6h04 em Manaus. A Defesa Civil do Amazonas já havia entregue até esta terça-feira 28.592 cartões do auxílio estadual enchente para moradores de 16 municípios do interior do estado. O número corresponde às entregas das 3 primeiras fases que atendem famílias de Boca do Acre, Canutama, Pauíni, Lábrea, Anamã, Tapauá, Careiro da Várzea, Envira, Ipixuna, Carauari, Eirunepé, Guajará, Itamaraty, Juruá, Borba e Novo Aripuanã. As entregas já foram concluídas em Boca do Acre, Careiro da Várzea, Tapauá e Anamã. As 3 fases seguem em andamento até que todos os cartões destinados a cada município sejam repassados às famílias beneficiadas. Nesta quarta-feira será iniciada a fase 4 das entregas, que abrange mais 13 municípios. São eles: Anuri, Atalaia do Norte, Altazes, Careiro Castanho, Coari, Iranduba, Itacoatiara, Banacapuru, Manaquiri, Nova Olinda do Norte, Tabatinga, Tocantins e a capital Manaus, para onde estão destinados 5.990 cartões.
Ao todo, os 13 municípios incluídos na fase 4 vão receber 47.542 cartões. Urucará, informações com o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, Unidade Urucará, está realizando uma palestra voltada para as doenças que afetam os cavalos e os cuidados que os criadores devem ter com os animais. E na oportunidade será apresentado o Programa Nacional de Sanidade de Equídeos. O evento ocorrerá hoje, quarta-feira, 9 de junho, a partir das 18 horas, no auditório da Escola Estadual Bobina Mestrinho, GM3. A coordenação do evento solicita a todos os participantes que o uso de máscara é obrigatório. A ação será de grande importância para a população de Urucará. Valdino Castro para o Jornal da Manhã. 6:06 em Manaus. O presidente da República, Jair Bolsonaro, garantiu ao prefeito de Manaus, Davi Almeida, durante viagem do chefe do Executivo Municipal a Brasília para a reunião no Ministério da Justiça e Segurança Pública, apoio para a reconstrução de Manaus. O encontro aconteceu nesta terça-feira com a presença do coronel reformado do Exército, Alfredo Menezes. O prefeito Davi Almeida recebeu garantias do presidente Bolsonaro de apoio a recursos para as áreas de infraestrutura, saúde, habitação, turismo e saneamento básico, além de anunciar que visitará Manaus em breve. O Tribunal de Contas do Amazonas, TCAM, prorrogou até o dia 30 de junho o envio de documento de processo de admissão de pessoal dos gestores do interior do estado. A decisão visa não prejudicar os órgãos que encontraram dificuldades de adaptação ao novo sistema de envio de documentos implementado este ano. O pedido veio após a Secretaria de Controle Externo SESEX, por meio da Diretoria de Controle Externo de Admissões de Pessoal, a DICAP, identificar dificuldades técnicas por gestores do interior em aderir aos novos procedimentos. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com o aumento de casos de Covid-19 e a desenfreada subida das águas, o município sofre no setor econômico e é notório o crescimento de desempregados. O comércio noturno é o que mais sente nesse momento, já que as restrições no setor têm sido de forma mais severa, o que tem tirado do mercado muitos trabalhadores e muitos empresários do ramo estão fechando as portas. Nazareno Batista, presidente da CDL Manacapuru, faz o relato da economia e os números no desemprego. É um prazer imenso estar aqui novamente falando um pouco sobre a situação econômica, né, por qual passa o nosso país, nosso estado e nosso município. É um contexto onde envolve a pandemia, onde praticamente já estamos completando 2 anos, em que a nossa economia, apesar dos pesares, tivemos um PIB aí de um crescimento de 1,2 nesse primeiro trimestre, né, puxado aí pela indústria e o setor primário, né, envolvendo o agronegócio. Mas, por outro lado, também temos aí uma situação do desemprego ainda muito alto. Então, praticamente estamos no meio do ano e essa cheia histórica também veio completar, né, puxada pela situação pandêmica. Porém, o comércio, ele vislumbra que após a descida das águas e com a vacinação em massa, podemos assim vislumbrar uma melhoria na economia nos próximos meses. A retração causada pelo confinamento social e a redução da atividade econômica foi atenuada pelas parcelas do auxílio emergencial, mas o município não fugiu das consequências causadas pelo vírus chinês. Apesar das restrições impostas no comércio noturno, os donos de comércio diurno também fazem malabarismo para manter as portas abertas com a economia em corda bamba. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6:09 em Manaus. Diante da falta de pessoal, o deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, que é presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e de Políticas sobre Drogas, solicitou ontem a realização de concurso público para complemento do efetivo dos órgãos de segurança pública do estado do Amazonas, tais como Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. O deputado estadual Álvaro Campelo, do Progressistas, destacou a importância da iniciativa do prefeito Davi Almeida e declarou publicamente a intenção
intenção de armar a guarda municipal. O parlamentar destacou que, ainda como vereador, defendeu o uso de armas pela Guarda Municipal, chegando a realizar uma audiência pública para debater o assunto, mas que a proposta foi rechaçada pela administração anterior. Ele também ressaltou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou todos os integrantes de guardas municipais do país a terem direito ao porte de armas de fogo, independentemente do tamanho da população do município. Nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, a Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa do Estado para uma visita técnica ao aterro sanitário de Manaus com acesso pela M010 no quilômetro 19. A ideia é levantar dados sobre os possíveis impactos ambientais e sociais que o aterro está ocasionando à área. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Sinésio Campos do PT, presidente da comissão. O senador Eduardo Braga, MDB do Amazonas, defendeu ontem, durante a audiência do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a CPI da pandemia, o fechamento das fronteiras do Amazonas com a Colômbia, Peru, Bolívia e Venezuela como forma de reprimir o tráfico internacional de drogas e armas e estancar novos atos de violência promovidos em Manaus por membros de facções criminosas. O Aeroporto Internacional Eduardo Gomes de Manaus conquistou a primeira posição com 78,87% de pontuação na edição 2020 do programa Aeroportos Sustentáveis da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, entre os aeroportos que processam de 1 a 5 milhões de passageiros por ano. O programa busca incentivar a adoção de boas práticas de gestão ambiental nos aeroportos do Brasil. O diretor de operações e serviços técnicos da Infraero, o brigadeiro André Luiz Fonseca e Silva, recebeu o reconhecimento em nome da Infraero e afirmou que a empresa tem como meta buscar os ideais de sustentabilidade. As vendas no comércio varejista do Amazonas subiram 7,4% na passagem de março para abril, a maior alta para o mês de 2000, após outras duas altas consecutivas nos meses de fevereiro, 15,8%, e março, 14,7%. O setor acumula crescimento de 4,3% no ano e de 9% nos últimos 12 meses. Na comparação com abril de 2020, período da primeira onda de Covid-19 no estado, o índice foi de 53,4% de alta. Os dados são da pesquisa mensal do comércio PMC, divulgada ontem pelo IBGE. O governador Wilson Lima pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal que reconheça o direito dele de não comparecer à CPI da Covid. O depoimento está marcado para esta quinta-feira. A convocação foi aprovada em 26 de maio, assim como a de outros 8 governadores. Desde então, cerca de 20 governadores, incluindo do Amazonas, acionaram o STF para tentar impedir as convocações. A relatora do caso, Rosa Weber, determinou à CPI que se manifestasse sobre o caso e o presidente da comissão, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, pediu a rejeição da ação. A defesa de Wilson Lima argumenta que a convocação de um governador é inconstitucional e viola o princípio da separação de poderes. A Central de Medicamentos do Amazonas, SEMA, abriu processo para adquirir 700 mil doses de testes rápidos de antígeno para a detecção da Covid-19. As aquisições estão sendo feitas em conjunto com o Centro de Serviços Compartilhados do Amazonas por meio de dispensa de licitação e para registro de preços. De acordo com o secretário interino da Secretaria de Estado de Saúde, Silvio Romano, a ampliação da testagem é uma das estratégias previstas no plano de contingência de enfrentamento da Covid-19 no governo do estado. O objetivo é ampliar o diagnóstico precoce da doença para rastreio de contatos dos casos positivos e a vigilância genômica. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem o consolidado diário de vacinação contra a Covid-19 no Amazonas. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização da FVS informam que 1.286.415 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem, sendo 799.510 de primeira dose e 486.905 de segunda dose. O Amazonas registrou o diagnóstico de 550 novos casos de Covid-19, totalizando 390.386 casos da doença no estado, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgados nesta terça-feira. Depois de inserir na campanha de vacinação contra a Covid-19 as pessoas de 54 a 59 anos, a Secretaria Municipal de Saúde passará a atender a partir desta quarta-feira
o público de 50 a 53 anos por ordem decrescente de idade. Considerando que essa população é maior que a faixa etária anterior, o escalonamento também será por data de nascimento. Nesta quarta-feira serão vacinadas as pessoas de 53 anos nascidas entre janeiro e junho. E na quinta-feira, dia 10, as da mesma idade nascidas entre julho e dezembro. Na sexta-feira entram as de 52 anos que nasceram entre os meses de janeiro a junho. E no sábado, dia 12, as de 52 anos que nasceram de julho a dezembro. Na segunda-feira que vem, dia 14, serão atendidos os de 51 anos nascidos entre janeiro e junho. E na terça-feira, dia 15, os de 51 anos nascidos entre julho e dezembro. Já na quarta-feira da próxima semana, dia 16, serão vacinadas as pessoas de 50 anos que nasceram entre os meses de janeiro e junho. E na quinta-feira, dia 17, é de 50 anos nascidas entre os meses de julho e dezembro. A campanha de vacinação contra a influenza, a gripe em Manaus será ampliada para mais 10 grupos prioritários a partir desta quarta-feira, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Agora também podem receber a imunização pessoas com comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes sob medidas socioeducativas. Iniciada no dia 12 de abril, a campanha foi dividida em etapas este ano, com ampliação para novos grupos prioritários de acordo com o envio de doses da vacina pelo Ministério da Saúde ao município de Manaus, atendendo inicialmente idosos, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, mulheres com até 45 dias após o parto, professores, trabalhadores da saúde e indígenas. A vacinação acontece em 171 salas de vacina no município de Manaus. É aguardado também o dia D de vacinação contra a gripe. O diretor-presidente do Grupo Samel, Luiz Alberto Nicolau, divulgou ontem à noite um comunicado em que volta a repudiar as sucessivas tentativas do jornal O Globo de politizar as discussões e gerar desinformação em torno do estudo clínico que testou o medicamento proxalamida no tratamento da Covid-19 no Amazonas. O gestor da rede hospitalar afirmou que todos os questionamentos levantados pelo veículo sobre a pesquisa científica possuem caráter meramente burocrático, ignorando os resultados concretos positivos já divulgados. Nicolau assegurou que o fármaco foi eficaz para salvar vidas e não provocou óbitos nem efeitos adversos graves em nenhum dos participantes voluntários do ensaio. As questões levantadas pela reportagem são estritamente burocráticas, como, por exemplo, o local de Brasília e não de Manaus, o interior que não foi comunicado previamente. Todas essas questões burocráticas já estão sendo resolvidas. Agora, o principal que nós devemos falar aqui é da eficiência do remédio. O que a proxalatamida fez aqui no Amazonas foi salvar muitas vidas, garantiu ele. Nicolau explicou que o estudo de uso do medicamento foi feito de modo complementar ao tratamento padrão de pacientes de Covid-19. Que fique muito claro, de uma vez por todas, o uso da proxalutamida é uma terapia adicional, ou seja, todos os protocolos padrões de cada hospital continuarão os mesmos, sendo apenas adicionados os comprimidos. Não há que se falar em substituição de tratamento e sim de adição. Não foi reportado nenhum efeito adverso grave e foram respeitados todos os direitos dos pacientes, com todos os termos de consentimento assinados pelo paciente ou seu familiar, declarou Nicolau. Dirigindo-se à Globo, o gestor classificou a narrativa do jornal como irresponsável e leviana. Vocês, o Globo, estão politizando a ciência. Estão confundindo a cabeça das pessoas entre cloroquina e proxalutamida. Cloroquina é um antiparasitário e proxalutamida é um antiandrogênico, ou seja, são duas coisas totalmente diferentes. Esse tipo de narrativa é que gera desinformação, e essa desinformação também contribui muito com o número de óbitos que nós estamos vivendo no Brasil. Nicolau revelou que sequer foi procurado pela jornalista Malu Gaspar, colunista do jornal, para comentar as informações. Eu tenho certeza que se o nosso hospital estivesse no eixo Rio-São Paulo, a senhora estaria dando outro tratamento, criticou ele. A Samel é uma empresa que existe no Amazonas há mais de 40 anos, que tem mais de 100 mil usuários no seu plano
plano de saúde com mais de 1.500 profissionais que aqui trabalham com ONA nível 3, que é o certificado máximo em qualidade do Brasil. Então a senhora deve respeito a todos esses profissionais e ao estado do Amazonas, disse ele. Quero reafirmar aqui mais uma vez o compromisso da Sabel com a ciência, com a vida e com a transparência. Estamos à disposição de todo o Brasil para que possamos discutir protocolos, resultados, dados, qualquer tipo de discussão que envolva sempre o bem-estar do paciente e reafirmar que os nossos resultados clínicos são os melhores, com as menores taxas de óbito do Brasil, concluiu o diretor-presidente da Sabel. Eduardo, o nome desse remédio, Proxalar Tutamida. Difícil de pronunciar. Polícia. Peregrine, muitas reclamações de falta de luz em várias comunidades do interior do estado, principalmente aqui no entorno de Manaus e também aqui na Zona Leste. Está faltando luz também, Peregrine? Não, Paulo, na Zona Leste está tudo tranquilo, né? Não tem nenhuma falta de energia. O que ocorre por aqui, Paulo, é que a população tem aquela dúvida ainda, né? Que está ontem, por exemplo, nos bairros Grande Vitória e bairro de São José, dezenas e dezenas. No bairro de São José, por exemplo, mais de 30 casas. No bairro Grande Vitória, mais de 20 casas tiveram interrupção do fornecimento de energia, né? E no momento, Paulo, o que se diz é o seguinte, é que pode cortar sim, pode cortar a luz, falando no popular, né, Paulo? Pode cortar o fornecimento se tiver gato, mas por falta de pagamento, por enquanto, não pode cortar. E as informações é que cortaram ontem para mais de 50 casas ficaram sem energia devido à falta de pagamento. A bem da verdade, Peregrine, o que se divulgou que não poderia cortar, posteriormente foi divulgado que pode cortar sim. Pois é, e depois veio na Assembleia Legislativa do Estado, por um trabalho do deputado Wilker Barreto, inclusive as senhoras conversaram com ele ontem e ele garantiu a elas que não pode cortar por falta de pagamento, e sim por gato. Quem tiver gato vai ter a energia cortada sim. Gato só com ração, Peregrine. Pois é, Paulo Guerra, mas por falta de pagamento não é legal cortar nesse momento. Peregrine, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Pois é, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós vamos falar do pronto-socorro 28 de agosto. Paulo Guerra, foi uma movimentação muito tranquila de ontem para hoje. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um homem também acabou se machucando bastante numa briga entre familiares, Paulo. Dentro de casa, 2 irmãos começaram a discutir, chegou uma terceira pessoa, um primo, e esse acabou agredindo o próprio primo aí com golpes de pedaço de pau. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, aliás, no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de um ataque. Ele foi atacado por 2 mulheres. Segundo as primeiras informações, é o tipo daquele cara, sabe, Paulo Guerra e ouvintes, que inventa, que diz, eu já fiquei com fulana, eu já fiquei com ciclana. Esse fuxico acabou chegando ao conhecimento de 2 mulheres que nunca tiveram absolutamente nada com esse peão. Ele disse que ele andava dizendo lá pelo bairro Nova Luz, que já tinha ficado com a fulana, tinha feito aquilo com a ciclana. Rapaz, as 2 se reuniram, Paulo Guerra, e merecidamente esse peão levou-lhe uma pisa, uma mais afoita, acabou acertando ele com uma pedrada na cabeça que ele quebrou o supercílio. Toma, desgraçado! Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, recebeu atendimento e posteriormente foi liberado. Pronto Socorro João Lúcio, eu já falei. Pronto Socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Segundo as primeiras informações, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele acabou apanhando devido não pagar uma dívida de perfume. Uma senhora vendeu perfume para ele, ele não pagou, ela reuniu alguns parentes dela e deram uma pisa nele. Ele tem até sábado para pagar, ou então vai levar outra pisa. Quer andar cheiroso, mas não quer pagar. Rapaz, ele tá devendo aí, Deus e o mundo, deve a taberna, deve a mulher do perfume, ele anda devendo todo mundo e acabou apanhando por causa das dívidas.
O homem, até o momento não identificado, foi baleado na boca. Isso aconteceu na Travessa Juriti, no conjunto Riacho Doce, lá no Nova Cidade. Segundo as informações da polícia, o homem estava na calçada quando uma dupla em moto se aproximou e anunciou o assalto. O mesmo, sem ter reagido, a vítima ainda levou um tiro na boca. Ele foi socorrido e levado ao pronto-socorro Danilo Correia. Aí, devido à gravidade, né, ele já foi transferido para o pronto-socorro Platão Araújo, onde continua internado, permanece internado em estado grave. Foi uma vítima de latrocínio lá no conjunto Nova Cidade. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade, em confronto com a polícia, em confronto com a força tática. O homem, até o presente momento não identificado, foi baleado e morreu. Ele ainda foi levado ao 28 de agosto, mas acabou morrendo. A polícia estava entrando lá no bairro, lá na área do bairro ali do Parque 10, ali na área do bairro da União, Paulo Guerra e ouvintes. Quando entrou no beco Greenville, foi recebida na bala e esse homem estaria atirando também na polícia. Ele foi atingido a tiros e levado ao pronto-socorro, mas lá ele acabou partindo dessa para pior. Nessa ação da Força Tática foi apreendida uma escopeta calibre 12. Espancamento, assalto, espancamento e morte. Um assaltante foi espancado após cometer assalto ali na área do Parque Jefferson Pérez, no centro da cidade. As informações dão conta de que ele estava roubando, estava cometendo assalto, tomando o celular. Daí a população acabou reagindo e pegou. Muita gente se reuniu, populares se reuniram e deram murros, chutes, socos e pontapés na vítima. Ele ficou bastante ferido. A polícia chegou e interviu no que poderia acontecer ali naquele momento, uma morte. A polícia o prendeu, colocou dentro do camburão da polícia e levou até o primeiro DIP. Fica ali na rua Duque de Caxias. Ao descer da viatura, o homem caiu no chão e já caiu morto. Foi ali na frente do primeiro DIP, na Duque de Caxias. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Os jogadores da seleção brasileira, enfim, quebraram o silêncio e se manifestaram publicamente sobre a realização da Copa América no Brasil, algo que vinha sendo aguardado desde a semana passada. Eles revelaram que são contra a realização da Copa América aqui no Brasil. Na noite de ontem, depois da vitória sobre o Paraguai por 2-0, os atletas publicaram uma nota conjunta nas redes sociais deles e fizeram críticas à Conmebol. E os jogadores da seleção brasileira, enfim, quebraram o silêncio e se manifestaram publicamente sobre a realização da Copa América. O zagueiro Marquinhos também falou sobre a disputa da Copa. O defensor reforçou que nenhum jogador disse não à seleção brasileira. E Neymar iguala Zico e Romário no topo da artilharia da seleção nas eliminatórias. Após anotar um dos gols da vitória por 2-0 sobre o Paraguai, o atacante chega a 11 gols em eliminatórias da Copa do Mundo. Os outros jogos de ontem pelas eliminatórias: Equador 1, Peru 2. Venezuela 0, Uruguai também 0. A Colômbia empatou com a Argentina, que venceu o jogo por 2-0. Colômbia 2, Argentina 2. Amistosos internacionais: Polônia 2, Islândia 2. Brasil sub-23 32? Não, 3-0 na Sérvia. 3-0 em cima da Sérvia.
e República Tcheca 3, Albânia 1. A França derrotou a Bulgária por 3-0. Seria a maior goleada já registrada em um amistoso sub-23. 2 jogos ontem pela Copa do Brasil. Massacre do São Paulo sobre o 4 de julho é o 4º maior da história da Copa do Brasil. Placar de 9-1 da equipe paulista entra para o almanaque de goleadas da competição nacional. No outro jogo, o Santos derrotou o Cianorte por 1-0. Os jogos de hoje. Às 16h30 tem Vasco e Boa Vista. ABC e Chapecoense. Às 19 jogam Juazeirense e Cruzeiro. Atlético do Paraná e Avaí. Bahia e Vila Nova. Jogos às 21h30. Bragantino e Fluminense. Atlético Goianiense e Corinthians. E Criciúma e América Mineiro. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal libera nesta quarta-feira os saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em junho, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 22 de maio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, divulga nesta quarta-feira o resultado preliminar dos aprovados nos pedidos de isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2021. Com isso, farão a prova gratuitamente. Para os demais, o custo da taxa é de R$85. O resultado sairá na página do participante nesse endereço: www.enem.inep.gov.br/participante. O candidato que discordar da avaliação poderá apresentar recurso entre 14 e 18 deste mês. A resposta sai em 25 de junho. O INEP alerta que, mesmo candidatos que tiveram a isenção aprovada, precisam se inscrever no exame. As inscrições abrem em 30 de junho e seguem até 14 de julho. 6h40 em Manaus. A Procuradoria-Geral da República defendeu nesta terça-feira, em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, a declaração de inconstitucionalidade de um trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2021 sobre emendas de bancadas estaduais no Congresso. Esse trecho permite que recursos de emendas dessas bancadas sejam repassados a estados e municípios por meio da chamada transferência especial. Essa modalidade prevê que a União repasse o dinheiro de forma direta aos governos locais sem a necessidade de convênios. A PGR apresentou parecer no âmbito de uma ação sobre o tema apresentada no começo de abril ao Supremo pelo Partido Novo. A sigla questionou o uso da transferência especial para as emendas de bancada, sustentando que com a norma o Congresso obteve uma espécie de carta branca para que estados e municípios gastem o dinheiro público em quaisquer áreas. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel, estima que 40% dos restaurantes especializados em comida a quilo fecharam no país devido à crise econômica causada pela pandemia de Covid-19. O Brasil tinha cerca de 200 mil estabelecimentos desse tipo e a estimativa atual é de que esse número tenha caído para 120 mil. O Brasil registra 2.693 novas mortes por Covid após o feriado prolongado e casos passam de 17 milhões no total. O país contabiliza 477.307 óbitos e 17.038.260 casos, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com informações das secretarias de saúde. Novos dados publicados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, revelam que a pandemia no Brasil avança em uma direção contrária à média mundial, confirmando o risco de uma terceira onda de transmissão da Covid-19. Na semana que terminou no dia 6 de junho, o mundo viu uma queda de 15% em número de novos casos. No total foram 3 milhões de contaminações extras. O volume está bem abaixo do que se registrava em março, quando mais de 5 milhões de casos eram identificados por semana. Mas, segundo a OMS, o total ainda é assustador. No caso brasileiro, porém, os números não acompanham a tendência média mundial. Na semana, o Brasil registrou 449 mil novos contaminados, uma alta de 7% em comparação ao volume identificado uma semana atrás. A Organização Mundial da Saúde quer que o governo brasileiro destine 250 milhões de dólares
para que os esforços internacionais de colocar um fim à pandemia da Covid-19 possam ser acelerados. Além do dinheiro, a agência também espera contar no futuro com vacinas fabricadas no Brasil para abastecer principalmente os demais países latino-americanos. O projeto global da OMS prevê 18 bilhões de dólares para garantir o desenvolvimento de tratamentos, diagnósticos e vacinas contra o coronavírus, num mecanismo que é conhecido como ACT. Grande parte desses recursos virá das economias ricas, principalmente no G7. Mas em encontros fechados, a agência tem alertado que também precisará contar com recursos dos grandes países emergentes, entre eles a China, a Índia e Brasil, para conseguir fechar a conta. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta terça-feira que a participação do Mercosul tem sido prejudicial ao Brasil. Segundo ele, a associação ao bloco travou a ampliação de mercados pelo país. Estamos unidos no Mercosul. O estarmos unidos no Mercosul causou danos ao Brasil nos últimos 30 anos. O Brasil está comercializando menos com nossos parceiros do Mercosul hoje do que há 20 anos. Foi uma armadilha. E impediu o Brasil de se engajar numa integração industrial mais produtiva nas cadeias globais, afirmou durante conferência virtual do Bradesco BBI em Londres. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados recomendou nesta terça-feira, por 16 votos a 1, a perda do mandato da deputada Flor Delis, PSDB do Rio de Janeiro, por quebra de decoro parlamentar. A deputada ainda pode recorrer à decisão na Comissão de Constituição e Justiça. A decisão final pela cassação de Flor Delis caberá ao plenário da Câmara. Para que a deputada perca o mandato, são necessários os votos de pelo menos 257 deputados em votação aberta e nominal. TCU desmente Bolsonaro e nega ter feito relatório que questione o número de mortes por Covid. O presidente Jair Bolsonaro falou de suposto documento ao conversar com apoiadores. Em nota, Tribunal de Contas da União diz que não há relatórios nesse sentido. O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta terça-feira que o governo vai estender o pagamento do auxílio emergencial por mais 2 ou 3 meses, até que, segundo ele, toda a população adulta esteja vacinada no país. Com isso, o pagamento que estava previsto para terminar em julho pode ser ampliado até outubro. Sites de importantes veículos de comunicação de diferentes lugares do mundo saíram do ar temporariamente na manhã de ontem, como o The New York Times, o Le Monde, o The Guardian, o Financial Times e a CNN. Parte deles já havia voltado ao normal no início da manhã. O problema foi identificado por um provedor de serviço de internet que fica lá nos Estados Unidos. Após 8 horas de depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à CPI da Covid, nesta terça-feira, senadores apontaram inflexão na posição do ministro sobre o uso da cloroquina para o combate ao coronavírus, mudança de versão em relação à nomeação da médica Luana Araújo como secretária, falta de autonomia à frente do Ministério da Saúde, tentativa de blindar o presidente Jair Bolsonaro, se esquivando de criticá-lo por contrariar recomendações da própria pasta em relação ao isolamento social e uso de máscara. A CPI da Covid no Senado ouvirá nesta quarta-feira o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Antônio Elcio Franco. Ele foi o número 2 da pasta durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. A oitiva de Franco chegou a ser marcada para o último dia 27. Mas o coronel da reserva do Exército informou à CPI que não poderia comparecer por estar se recuperando da Covid. O depoimento foi então reagendado. Atualmente, Elcio Franco é assessor especial da Casa Civil da Presidência da República. 6:47 em Manaus. A polícia nicaragüense prendeu no final da noite de ontem Juan Sebastián Chamorro Garcia, que se tornou o 4º detido, que é pré-candidato presidencial de oposição ao presidente Daniel Ortega, que comanda o país centro-americano em um regime autoritário neste mês de junho. A prisão de Juan Sebastián ocorreu sob a acusação de incitar a ingerência estrangeira nos assuntos internos, organizar com financiamento de potências estrangeiras para a realização de atos de terrorismo, entre outros, segundo nota da imprensa da Polícia Nacional. Antes, a polícia deteve em Manágua Félix Maradiaga, pré-candidato a presidente da Nicarágua. As autoridades acusam Maradiaga de tramar contra a independência, a soberania e de incitar a ingerência estrangeira e pedir intervenções
militares. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, marcou para esta quinta-feira o julgamento de ações que querem barrar a realização da Copa América de Futebol no Brasil. Fux atendeu a um pedido da relatora, ministra Carmen Lúcia. O julgamento será em plenário virtual, no qual os ministros inserem o voto em sistema eletrônico. Pela decisão de Fux, o julgamento começará nas primeiras horas da quinta-feira e terminará às 23h59. Vai começar à meia-noite de amanhã e vai acabar às 23h59 já da quinta-feira. A Copa América seria realizada na Colômbia e na Argentina, mas foi cancelada na Colômbia em razão de protestos no país. Depois, o torneio também foi cancelado na Argentina por causa do avanço da Covid. O Brasil, então, foi escolhido como sede e a decisão teve o apoio do presidente Jair Bolsonaro. O torneio começa no próximo dia 13. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. TCU vai investigar auditor por documento citado por Bolsonaro sobre o número de mortes por Covid. A Folha de São Paulo estampa. Queiroga cita dados falsos sobre infectados do Brasil em reuniões com Bolsonaro. O Estado de São Paulo. Líder do governo critica judiciário e provoca reação do Supremo. Canal Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia Federal indicia Fernando Bezerra, líder do governo no Senado, por supostas propinas. Valor econômico. Pfizer faz nova oferta ao governo brasileiro visando a vacinação em 2022. Estado de Minas. Zema e Calil tem empate técnico na disputa pelo governo de Minas. Jornal do Comércio no Recife. Recife tem 500 mil de pessoas imunizadas com a primeira dose de vacinas contra a Covid. Fortaleza Diário do Nordeste. Fortaleza vacinou quase 100% dos profissionais da educação cadastrados no Saúde Digital. Porto Alegre, 0 hora. STF marca sessão extraordinária para discutir suspensão da Copa América. As edições impressas locais. A crítica. Guarda Municipal inicia treinamento. Em tempo. Davi Almeida busca recursos com Bolsonaro. Diário do Amazonas. Wilson Lima apela o STF para fugir da CPI. Jornal do Comércio. Comércio tem recorde de vendas em abril. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdino Castro, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. Em instantes, chega aqui mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia, com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h51 em Manaus. Nota de falecimento. Familiares do senhor Francisco Afonso do Nascimento, servidor do Instituto Nacional da Previdência Social, INSS, comunicam seu falecimento ocorrido às 19h10 de ontem. Seu corpo está sendo velado desde as 7h da manhã de hoje até às 13h na funerária Recanto da Paz, situada na Avenida Cosme Ferreira, número 978, bairro do Curado. A Rádio Difusora do Amazonas anunciou com profundo pesar o falecimento do senhor Francisco Afonso do Nascimento.